Boa noite. O nosso episódio hoje está realmente incrível, porque nós só temos pessoas incríveis aqui, não é verdade? Vamos conversar sobre uma das eletivas que fez muito sucesso no ano de 2025. Essa eletiva, ela já existe há algum tempo, mas esse ano ela ganhou uma roupinha totalmente nova, né? Sim. Para falar melhor sobre todas essas mudanças e essa abordagem muito mais aprofundada que nós tivemos em 2025, nós temos dois alunos do ensino médio e o professor William. Boa noite, Will, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu sou o professor William. A minha formação inicial, ela foi em História. E na medida em que eu fui percebendo que a tecnologia foi entrando dentro das escolas, eu senti a necessidade de estudar um pouquinho mais sobre tecnologia. Então, fui fazer um curso técnico para desenvolver web. Depois, fui estudando outras linguagens de programação até chegar na minha segunda formação, que é em análise e desenvolvimento de sistemas. Todos os projetos na faculdade eu direcionava para educação. Então, desenvolver sistemas de gestão, aplicações para professores, alunos. Então, todos os projetos estavam direcionados para isso. E aí, iniciamos o período de planejamento, né? Depois que eu terminei a segunda formação. E nesse planejamento eu comecei a colocar algumas coisas, como, por exemplo, desenvolver jogos, aplicações, junto com os alunos, justamente para trabalhar essa ideia do pensamento computacional. Quando o novo ensino médio surgiu com a proposta de uma nova eletiva, eu coloquei a proposta do ensino maker. E aí, o ensino maker, né, de uma certa forma, foi ganhando uma roupagem diferente ao longo do tempo. Os estudantes começaram a trabalhar um pouquinho mais com tecnologia, né, a desenvolver os projetos que colocava ali um pouquinho de eletrônica, de programação. E com o tempo eu percebi que a eletiva Maker já não estava se sustentando como apenas uma eletiva Maker. Era um pouquinho mais do que o Maker, né? Tava indo muito mais para a área de desenvolvimento de programação, né? Desenvolvimento de aplicações que utilizam a programação, mas também desenvolvimento da eletrônica. Nesse caso, surge a nova eletiva, que é a eletiva desse ano, que é IA e eletrônica programável. Então a gente começou a lapidar isso para atender justamente essa expectativa do estudante. Né? Então, nós temos 2 alunos aqui que passaram pela eletiva Maker, isso no 9º ano, e quando chegaram no ensino médio, para participar do itinerário formativo, eles tiveram a oportunidade de experimentar essa nova eletiva. Legal, uau, nossa, quanta coisa, né? Na apresentação ele já trouxe uma riqueza de informações enorme. Então, quando surge o novo ensino médio, o Colégio Beca já saiu na frente aí com essa questão das eletivas e você já estava preparadíssimo, né? Você já estava muito preparado para abraçar essa questão da cultura maker. Para quem está nos assistindo e ainda não conhece a cultura maker, como que nós poderíamos explicar de uma maneira simples o que é a cultura maker? A cultura maker envolve o fazer. Então, a partir do momento que você começa... tem muita gente que faz isso, né? Eu preciso fazer alguma coisa em casa que eu não sei como fazer, mas eu tenho a minha disposição e a minha vontade de fazer. Porém, eu não quero fazer de qualquer jeito. Eu quero ter um conhecimento técnico prévio para poder desenvolver isso. Então, eu acesso a internet, o YouTube é mestre em fazer isso, e vou olhar um videozinho como fazer isso. Aí eu vou lá e faço. Isso é uma cultura maker. Faça você mesmo. Exatamente. Desenvolver alguma coisa, mas também indo atrás de informação. E a cultura maker,
ela é uma cultura aberta. Então, todo mundo que, de repente, sabe fazer alguma coisa, coloca isso disponível na internet, ele também está contribuindo com a cultura maker. Porque ele não está guardando para ele, mas está colocando isso de uma forma pública, né? Incrível. E a cultura maker tem tudo a ver com as metodologias ativas, né? Nós no colégio trabalhamos muito com as metodologias ativas. A cultura maker, ela não é uma metodologia ativa, ela é uma abordagem utilizada em várias metodologias ativas. Então, por exemplo, aprendizagem baseada em projetos. Os estudantes estão desenvolvendo algum projeto, tem ali uma questão norteadora e eles precisam chegar num produto final. Através dessa abordagem da cultura maker, eles conseguem desenvolver um produto final com muito mais consistência. Exato. Né? Nós estávamos conversando antes sobre o histórico do maker dentro do colégio. Né? Nós começamos num aspecto muito simples e depois fomos aprofundando. Então, para conversar sobre isso, eu preciso que vocês se apresentem primeiro, que nós já estamos aqui, ó, embalando na conversa. Já. Então, vocês se apresentem e contem para nós um pouquinho sobre esse histórico do Maker no Beca. Certo. Tá certo, eu sou o Felipe, eu tô no Beca desde 2018, desde o 5º ano. E agora eu tô finalizando esse ciclo, né, no 3º ano do ensino médio. E como o William disse, eu já fiz a eletiva Maker antes, eu fiz no 9º ano, em 2022. E é muito notável a diferença que a eletiva tem. Porque o projeto, a gente tem o Beca Experience no Beca, né, que é uma feira cultural que reúne os projetos de todas as turmas, todas as eletivas. E se você comparar o que eu fiz no 9º ano, eu fiz um quebra-cabeça de papelão. A gente pegou vários pedaços de papelão e foi montando com fita adesiva, algo bem manual mesmo, bem rústico. E aí você pega o que a gente fez esse ano, eu fiz um carrinho que funcionava sozinho, com um sensor. Ele rodava, ficava rodando na mesa, era só colocar uma pilha que ele ficava rodando. E então você percebe que a eletiva, ela evolui com o tempo. As tecnologias, tudo no mundo acaba sendo resumido em tecnologia. Lá nos séculos atrás, as pás eram uma baita tecnologia. Sim. O negócio tira a terra do chão. E aí você pega hoje em dia, tem outdoor em Nova York como se não fosse nada. Ou seja, você vê que a tecnologia evolui, é algo natural. Tanto é que no próprio Maker de 2022, a gente via um pouquinho de nada de programação. A gente mexia com Scratch, que é coisa básica, pelo menos na nossa eletiva. Para vocês hoje é básico, né? Para muitas pessoas não é o básico. Exatamente, pra gente é coisa simples, porque o tanto de coisa que a gente viu, o Scratch acaba sendo algo fácil. Mas a gente já via isso no 9º ano, no caso 2022, e agora é algo muito avançado. A gente ainda mexe no Scratch, principalmente para exemplificar para as pessoas que não entendem, porque o Scratch é algo muito intuitivo, muito divertido até de você ficar brincando e programando lá. Mas é uma baita diferença. Para quem está nos assistindo, o Felipe está falando sobre lógica de programação. Então, os nossos alunos, desde o Fundi 1, eles já trabalham com lógica de programação. Você tem até um projeto com o 6º ano, né, que envolve a lógica da programação junto com a história. Isso. Você traz também essa abordagem junto com a disciplina da história de várias formas. Exato. O que acontece? Eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre como o pensamento computacional é algo urgente, né? Então, quando a gente fala assim, na minha escola tem aula de programação. Aí a gente abre uma disciplina e coloca um professor para poder ministrar essa disciplina, um curso extracurricular. E aí coloca um professor para poder ensinar programação, ensinar robótica. Ok, né? A gente tem robótica, a gente tem programação. Porém, isso não envolve um ensino de fato de programação, porque a gente precisa trabalhar isso ao longo do período. Então, desde o Fundi 1 até o ensino médio. E a gente oferta isso, né? Então, a gente tem ali o trabalho da professora Vanessa, né? Que é um trabalho maravilhoso. Sim. Que ela vem desenvolvendo isso desde o Fundi 1 até o Fundi 2. Trabalhando a questão da lógica da programação
E quando eu recebo esses estudantes no Fundi 2, eu também faço isso nas minhas aulas de história, né? Então, não ensino só a lógica de programação, mas eu ensino a programar. Então, a gente fez, por exemplo, o 6º ano, desenvolveu o Pac-Man de história. Então, já tem alguns anos que eu faço isso também. Já fizemos, por exemplo, o Sonic de história, né? Então, a ideia é trazer um pouquinho desse universo da tecnologia para dentro das aulas. Mas ensinar programação não é só falar sobre códigos ou como a gente pode utilizar, por exemplo, o Scratch como um meio de programação. Exemplo, na aula de português, a gente vai falar um pouquinho sobre lógica de programação. Então, o professor, ele vai dar uma situação-problema. Essa situação-problema vai ser representada em um texto. Só que antes de fazer esse texto, ele precisa criar um fluxo. Ou seja, como esse texto vai ser construído para atender a essa necessidade, para resolver esse problema. E aí, depois, dentro do texto, ele vem categorizando cada uma das partes desse problema e vai secando isso dentro do texto. Então, ele vai desenvolver esse texto. Quando a gente fala que um texto tem começo, meio e fim, ele tem uma etapa. Todo sistema tem uma etapa. Ele tem uma porta de entrada, quando você clica num botão, te abre uma tela. E aí você vai fazer alguma coisa com essa tela, né? Vai usar ela de alguma forma. Então, o texto que esse aluno está construindo precisa seguir uma lógica, um fluxo. Então, isso já entra nessa questão do pensamento computacional. Então, a gente começa a trabalhar isso, muitas vezes até de uma forma implícita. Então, o que acontece? Hoje, as escolas, de um modo geral, precisam trabalhar um pouquinho sobre essa questão da lógica de programação. Tem empresas que não trabalham, que trabalham com vendas, mas que, de uma certa forma, está ensinando um pouquinho de lógica de programação para os seus colaboradores, para que eles possam entender essas etapas de resolução de problemas, né? Sim, e nós estamos atendendo também a questão da atualização da BNCC. A BNCC ela foi atualizada com essa questão do pensamento computacional e todas as escolas precisam trabalhar essa competência. Sim. Hoje nós sabemos que é uma competência que precisa ser desenvolvida de forma alinhada com os conteúdos. Então, assim como antigamente nós só trabalhávamos a colaboração, a criatividade, o pensamento crítico, agora nós também temos que trabalhar a questão do pensamento computacional. Então, estamos alinhados aí com a BNCC, né? Lu, você precisa se apresentar, minha princesa. É óbvio. Bom, primeiramente, boa noite, né? Eu sou a Luana, sou estudante do 3º ano do ensino médio, mas estou no Beca já há 9 anos, então essa evolução do Maker em específico que o William tinha comentado, né, anteriormente, eu acompanhei também, junto com o Felipe Lima, a gente não fez na mesma época, mas foi... experiências parecidas. Eu fiz no 1º ano do ensino médio, pensando que o Maker era uma questão realmente dessa parte tecnológica. Aí eu entrei na eletiva e tive uma experiência um pouco diferente. No 1º ano do ensino médio eu não tinha ideia do que eu queria seguir, né, na minha carreira futuramente, mas eu já estava com aquela cabeça de, nossa, a tecnologia, ela realmente me desperta uma curiosidade, ela me desperta uma coisa legal, sabe? Eu queria muito aprender aprofundadamente, né? O que é a tecnologia em si. E aí eu entrei no Maker. Só que eu vi que naquela época o Maker, ele era uma coisa mais mão na massa, uma coisa mais teórica, assim, por dizer, sabe? Tinha o lado teórico e tinha o lado prático, exatamente, que era mão na massa. Exatamente. Certo. Mas não tinha tanto o envolvimento da tecnologia naquela época. E aí eu não me adaptei muito, acabei saindo. E aí esse ano veio essa proposta, né, com um nome diferente, e aí eu vi, primeiramente, uma curiosidade, eu me interessei muito pela eletiva do Dércio, que era do Excel, que eu já tinha uma experiência também, um interesse, e aí eu falei, não, vou entrar. Aí depois fiquei pensando, tipo, AI, eletrônica
programável é diferente do Maker, né, que tinha antes. Aí eu lembro até do dia que eu cheguei no William, e aí eu falei, Will, qual que é a proposta eletiva dessa vez, sabe? O que, que a gente vai aprender? A gente vai entender um pouco da tecnologia, um pouco do que vai acontecer, assim, um pouco de programação, que é o foco para minha carreira, que esse ano eu já sabia que era mais a tecnologia, daqui né? a pouco você me conta? Com certeza. Tá. Mas aí eu cheguei nele e falei tudo isso. Na hora que ele falou sim, despertou meu interesse completamente. Eu falei assim, agora é com certeza a minha primeira opção, vou entrar na sua eletiva, vamos ver o que vai dar. Sou muito curiosa para saber das coisas, principalmente da tecnologia. E aí eu entrei de cabeça e descobri que, assim, era uma coisa, uma oportunidade que a escola dá pra gente extremamente preciosa. Porque a gente se encontra no cenário que a tecnologia muda constantemente. E quanto mais a gente se atualiza com aquilo, mais a gente está preparado para o que vai vir no futuro. Então, essa questão de aprender o básico, saber tudo isso antes de começar uma faculdade, é uma coisa extremamente preciosa e que eu realmente dou muito valor, tanto nos projetos que a gente desenvolveu durante a eletiva, que eu fiz uma aranha robótica, que assim... perfeita a aranha robótica. A gente ainda não conseguiu programar todas as perninhas, mas no Beca Experiência, né, para quem viu o nosso projeto, se interessou muito, porque é uma coisa que tá ali, só que ninguém entende o por trás de tudo aquilo, que foi um trabalho, assim, do ano inteiro, assim como trabalhos de programação que a gente fez também, de desenvolver os sites, jogos e muitas outras coisas, assim, que é uma oportunidade muito preciosa. Agora me conta, que eu tô muito curiosa. Qual é a sua escolha a princípio para a faculdade? Eu já tenho isso muito encaminhado, na verdade. Eu vou fazer engenharia de software numa faculdade, assim, muito prestigiada por mim, principalmente, e que dá muitas oportunidades, assim, na minha cabeça desse mundo, né, de constante atualização da tecnologia. Achei a proposta, assim, muito interessante e tô extremamente ansiosa para começar. Aqui a gente viu toda a base da programação, a logística, então o Scratch, a gente realmente aprende muito no Scratch, por mais que pareça um jogo simples, assim, para pessoas, crianças, né, aprenderem como funciona, tudo mais. Só que, na verdade, não. É uma logística por trás do Scratch e assim como tudo que a gente aprendeu na programação, então eu tô muito ansiosa para aprender isso na faculdade, na prática, e aprender de linguagens de programação e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que anseia realmente por essa nova etapa, assim, da minha vida. E passei no vestibular, né? Já passou? Já passei no vestibular. Já tô matriculada, já na faculdade. Onde você passou, Lu? Na FIAP da Paulista. Que legal! Vou fazer lá. Achei muito interessante a proposta deles. E realmente, assim, é uma coisa... Um sonho, né? Um sonho que... a gente anseia por viver e jogar de cabeça, muita curiosidade, muitas coisas novas e tudo mais. Então, realmente estou muito ansiosa. Nossa, Lu, parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. E assim, que gostoso ouvir esse depoimento. Por quê? Qual é um dos principais objetivos do novo ensino médio? É possibilitar que o estudante tenha contato com várias áreas do conhecimento de maneira mais aprofundada e experimente, de fato, durante o ensino médio, algumas possibilidades que podem direcioná-lo para uma carreira profissional. Então, mesmo me arrepia ouvir que está dando certo, que você teve a oportunidade de vivenciar isso dentro do colégio e a partir dessa vivência você pôde fazer a sua escolha com mais segurança. Não, com certeza. Imagina se você não tivesse essa possibilidade e deixasse para escolher só lá, já matriculada, e de repente fez um semestre, fez um ano e falou, poxa, não era isso que eu queria. Exatamente. Porque você nunca tinha experimentado. Então nós temos aqui a prova de que estamos tendo sucesso com o nosso novo ensino médio. Eles realmente estão vivenciando situações muito próximas das reais, né, desenvolvendo protótipos aí e conseguindo decidir com muito mais segurança, né? Segurança. Certeza, não dá para afirmar ainda, mas que você tem muito mais segurança para fazer essa escolha nesse momento, isso sem sombra de dúvida. Com certeza. Não é verdade?
Com certeza. Na nossa época, nós só descobrimos lá na faculdade, né? Quantos de nós começamos o primeiro curso, o segundo curso, até nos encontrarmos, de repente, no terceiro curso? Eu sempre falo que eu gostaria muito de ter tido aí a oportunidade de estudar na escola que hoje eu trabalho, né? Então, assim, eu fico muito feliz de escutar um depoimento desse, porque a gente fica com muito orgulho, assim, né? Se pai e mãe fica orgulhoso, imagina um professor que Fica também muito. teve ali a sua parcela, né, de formação. Sim. Então, Imagina, eu são lembro da muitos Luana anos, né? Titiquinha no É, Fundo nossa, 2, muito lá tempo. na pracinha comigo, desenvolvendo os projetos de literatura, né, Lu? Nossa, eu era um terrível, no mas- ano, desenvolvendo os projetos também, que já tinham um corpo um pouco maior, Sim, né? Lembra também. do projeto do cigarro eletrônico? Nossa, esse projeto foi demais, assim, foi muito legal a gente realmente colocar a nossa criatividade toda em prática ali. Você deu toda a liberdade para isso acontecer. A gente foi lá, escolherem os produtos, não é verdade? A gente construiu tudo, foi palestra, foi roupa, batendo na porta, com um som alto, assim, Legal. bem grandão. Sim. Assim como esse projeto, o projeto do William, com certeza me deu uma oportunidade gigantesca, assim, e com certeza, sem a ajuda dele, os ensinamentos dele, eu não estaria com tanta segurança de entrar na faculdade quanto eu tô agora. Que legal. Agora, falando desse jeito, a gente tem que ter a segurança de chorar, né? Vocês acreditam, Lindo. então, que realmente vocês sentiram na pele que todos esses projetos, essas metodologias ativas, toda essa inovação que o colégio traz, aliado também a uma parte mais tradicional, que nós temos também o ensino da língua portuguesa, da matemática, da história, da geografia, temos também aulas tradicionais. Sim. E temos essa riqueza com tantos projetos e com tantas abordagens e com tantas metodologias ativas, vocês sentem que isso realmente fez sentido na caminhada de vocês dentro da escola? Com toda Com certeza. certeza. A parte de engenharia, né, pegando esse gancho do que eu quero fazer na faculdade, a gente vê que tem vários rumos à tecnologia e isso é muito interessante. Por exemplo, eu vou querer fazer engenharia de software, só que engenharia que vai ser engenharia, mas engenharia que ele vai querer fazer é totalmente diferente da minha. E a gente vê que na área de tecnologia isso é surreal. Uma palavra depois de engenharia pode mudar completamente tudo que a gente vai rumo aprender. da profissão, né? Não é? Assim como a abordagem maker, né? Uhum. Vocês falaram aqui algumas vezes, era muito simples o maker no início. Na verdade, gente, não era que era muito simples. É que todos vocês precisavam entender o início da cultura maker. Com certeza. Né? Então, isso fez parte do processo. Uhum. O que é a cultura maker? Sim. É aquela questão da filosofia do faça você mesmo. E o faça você mesmo envolve muitas questões. E nós temos a sorte de ter o William na escola, Oh, super que sorte. consegue pegar todas essas camadas do maker. Sim, Não é à toa que nós chamamos ele de MacGyver, né? Porque ele vai do 8 ao 80 dentro dos projetos. O cara faz o quê? Faz tudo. Uma vez faz ele tudo. fez um deus com um papelão para uma experiência Beca, você lembra disso? Lembro. Um deus mesmo, de 2,5 metros, sabe? Impressionante. Ele vai do tricô, a xilogravura, a tecnologia, a inteligência artificial. Como Tudo um que pouco. é, William, ser tudo isso? Conta para nós um pouquinho. Como Na que verdade, é curiosidade, né? é? A gente precisa ser um pouco, eu diria, bastante curioso. A vida, ela fornece tantas oportunidades pra gente e a gente precisa ir aproveitando isso, né? Não dá pra ficar jogando tempo fora. Então, assim, na minha jornada, eu acabei fazendo muitos outros cursos, né? Eu fiz o SESI, e no SESI eu tive marcenaria, eu tive hidráulica, eu tive elétrica, eu tive cerâmica, eu tive Tricô, crochê, culinária, pintura de tecido, turismo. né? Fazer estilogravura. xilogravura, fiz curso de desenho, fiz curso de Tatuagem. panificação e confeitaria. Inclusive, trabalhei um tempo no mercado fazendo bolo, né, na confeitaria. Enfim, a gente começa, né, a buscar conhecimento, a gente começa a olhar para aquilo que faz sentido para você, né? No meu caso, o que me faz bem, eu vou fazer.
né? A tatuagem foi um caminho inesperado, porque eu sempre gostei de desenho, e aí fui fazer o curso de tatuagem. Para brincar de uma coisinha diferente. E aí, mais para entrar nesse universo do desenho, só que com outro foco, né? Porque eu queria experimentar esse momento, né, de fazer uma tatuagem. E aí, não sei, né? Não falo que eu vou trabalhar com tatuagem, mas eu quero vivenciar esse momento. É um momento prazeroso. E é lógico. Você está criando o seu próprio novo ensino médio, experimentando várias áreas. Tipo, não é verdade? Com certeza. Como nós não tivemos na nossa época, né, essa possibilidade que eles têm hoje. E assim, muitas coisas que eu acabo aprendendo, eu vou trazendo para os estudantes, né? Essa questão da tecnologia é o que está mais em alta, o que também combina com o sistema educacional. E eu fico muito contente, né, de saber que a gente, de uma forma ou de outra, vai motivando os estudantes. Influenciando de maneira tão positiva. Com certeza. Né? Só porque eu fiquei muito curiosa. O que você vai fazer, Fê? Vamos lá. Em tese, eu vou na completa... Eu vou ao contrário da Luana, por assim dizer. Por quê? Porque, como ela já mencionou, ela gosta mais da parte de programação, da parte digital da coisa. Eu gosto da parte do maker em si, eu gosto de fazer a coisa. Por que eu demorei tanto para repetir a eletiva do William? Não foi nem por ser, parte só de mão na massa mesmo, não foi isso. A questão era porque era, vou dizer com maneira esdrúxula mesmo, que é mal distribuída. Que era monótono, era praticamente só a parte do maker em si. A parte da programação era muito pequenininha, que nem eu já tinha mencionado. Então, ficava só nisso de maker. Mesmo eu gostando, uma hora eu falei, nossa, é só isso? Aí, eu acabei mudando, fiz 2 anos de outras eletivas. Quando eu voltei, eu falei, bom, tá com um nome diferente. Tá falando de IA, vai que dá uma variada. E esse ano, por que esse ano foi perfeito nesse aspecto? Porque foi muito bem distribuído. Porque você passa pela sala maker que tem lá no Beca, você vê que tem os materiais, a gente mexe com martelo, a gente mexe com papelão, que nem eu mexi, a gente mexe com madeira, lixa, mas você pega na outra segunda, você já tá lá só no computador, digitando os códigos, mexendo em placas, já tá fazendo tudo. Então foi muito bem distribuída essa parte. E como ela já falou, eu quero fazer uma engenharia, só que a minha engenharia é mecatrônica. E é uma parte que, como eu já falei, combina ambos, porque eu vou prototipar, seja digitalmente ou fisicamente, todos os produtos e, vamos dizer, robôs que eu quero fazer, né, porque é mecatrônica, mas eu vou criar tudo com as minhas mãos. Eu vou fazer tudo, cada pecinha, cada bracinho desse robô meu, eu que vou criar. Eu que vou estruturar, vou programar cada movimento dele, sou eu que vou apertar a tecla para ele se mover. E pegando esse gancho rapidinho, falando sobre programação, nessa questão, né, que ele falou que eu gosto muito dessa parte de programar, a gente da eletiva do Maker preparou uma surpresa aqui para apresentar para vocês em específico, que foi uma coisa, assim, de um dia pro outro, mas a gente foi lá e correu atrás dessa surpresa para você. Tá. Então, no seu celular vai ter um arquivo que a gente vai pedir para você abrir e, se por favor, mostrar para a câmera. Sim. E aí, é um pouco do gostinho do que a gente faz, do que a gente aprendeu durante toda essa eletiva. Com a ajuda da inteligência artificial, a gente conseguiu desenvolver isso e pra estar aqui pra você agora como surpresa, por favor. Espero que você goste, né? Eu tô vendo primeiro. Tá bom, claro. É uma coisa muito simples assim. Tá, então eu vou clicar novamente. Eu vou mostrar naquela câmera ali, certo? Certo. Sim. Não sei se vai pegar, mas vamos tentar. Tá pegando aqui? E qual foi a ideia aqui, então, Lu? A ideia foi demonstrar
um pouco do que a gente aprendeu, né, desse básico que a gente aprendeu durante todo o ano, assim, em específico, trazer uma coisa nova e criativa, não só o que a gente apresentou no Bega Experiência, porque eu quis falar, não, a gente vai apresentar lá de novo, então vamos fazer uma coisa nova, Legal. né, já que a tecnologia sempre tá mudando, vamos mudar junto com a tecnologia, e a gente fez um pouco dessa surpresa. Ficou lindo, mas eu acredito que não deu para quem está em casa acompanhar com a mesma nitidez que eu. Ah, tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. É possível você pegar esse link, colocar aqui nos comentários para quem está em casa assistindo, clicar e descobrir pessoalmente Com essa surpresa? toda certeza. Na verdade, fica combinados? até como uma surpresa aí para os telespectadores. Legal. William, parabéns, meu amigo, Obrigado. por ser esse cara tão incrível, que todos nós amamos tanto no colégio, não é verdade? Com E certeza. é assim, não tem uma pessoa no Beca que não fale do seu trabalho incrível, do seu profissionalismo, do seu coleguismo, do seu respeito com todos os alunos, com o carinho que você tem na sua profissão. Parabéns, parabéns. Daria para gravar aqui, como eu já disse, uma temporada só sobre os seus aspectos e tudo que você desenvolve no colégio. Parabéns para vocês dois Obrigada. que abraçaram essa oportunidade. De verdade, eu fico muito feliz e emocionada de constatar aqui nesse episódio que está dando certo, né? E Com só para certeza. encerrar, se vocês tivessem que dar uma dica para os estudantes que vão escolher as eletivas em 2026, que dica seria? Qual caminho percorrer? O que fazer na hora da escolha? Eu acredito que a minha dica seria realmente procurar afunilar o que você quer fazer e se jogar de cabeça. Realmente escolher, por exemplo, a eletiva da IA e eletrônica programável. Eu olhei, tive um preconceito de começo, mas depois fui procurar o professor, entender o que ele queria trazer na proposta da eletiva de, sabe, aluno para professor realmente e entender o que ele queria passar e me decidi naquela hora que eu queria me jogar de cabeça naquela eletiva e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Então, se joga de cabeça na eletiva que você escolher e realmente entenda que aquilo é uma oportunidade de você aprender o que você quer realmente seguir no futuro, que é a coisa mais importante para a gente como aluno, né? Dica perfeita. Com certeza. Eu E nem você, tenho o que Fê? falar mais. Depois nós já dessa, falamos tudo. Eu vou só complementar que depois que você escolher a eletiva, eu concordo plenamente com ela. Se joga que uma hora você se acha. Eu fiz 3 eletivas diferentes, então eu posso dizer que todas são boas. E esse é o nosso propósito, que vocês experimentem áreas diferentes, Sim. né? Vai ainda mais tranquilo se você tá no 9º ano. No 9º ano você tem todo o tempo do mundo para fazer a eletiva, fica totalmente tranquilo, porque você tem tempo para errar, para acertar, vai na paz. Legal. Mas no 3º em específico, presta muita atenção em qual você vai escolher, porque já não pode mais se jogar de cabeça porque é o último. Só olha antes de entrar, porque depois que você entrou é só sucesso. Show. E você, meu amigo, o que você quer falar para encerrar? Olha, eu acho que quando o estudante vai escolher a eletiva, ele precisa traçar um pouco de objetivos, né? Entender exatamente o que ele pretende fazer. Lógico, nem sempre é uma coisa certa. Você pode mudar de ideia inúmeras vezes. Por isso que é interessante você participar um pouquinho de cada eletiva, né? Distribuindo isso de acordo com as suas habilidades. Se bem que o colégio trabalha muito bem essa questão, né? Ofertando aí eletivas que caminha por diferentes áreas. Então, a dica principal é amar o que você faz. Porque quando você ama o que você faz, você não trabalha, você se diverte. E eu me divirto muito. Sou muito grato pelo depoimento de vocês. Sou muito grato por tudo que a gente anda, né, desenvolvendo, que vocês compraram também cada um dos desafios, né? Algumas coisas acabam dando certo, outras não. E aí, a grande questão é a seguinte: quando não dá certo, a gente se frustra. Muito. Porém,
a gente só se frustra se a gente desiste, porque se a gente volta a fazer, a gente consegue. É verdade. Então, se você desistir, aí é frustração mesmo. E o erro faz parte do processo, né? Exato. Ainda mais na make. O erro Exatamente. faz parte do processo. Meu amigo, e eu me diverti muito aqui com você hoje, viu? Obrigado. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por ter dividido com todos nós tanto conhecimento, tá bom? Eu agradeço. E agora nós vamos fazer um giro, então, para conversar sobre mais uma eletiva. Vou pedir licença para vocês, tá bom? Claro. Com certeza. Oi, bem-vindos, podem entrar. Oi, tudo bom? Oi, oi, oi. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Olá, pessoas. Boa noite. É a primeira vez que me cumprimentam assim aqui no podcast, sabia? Para tudo tem a primeira vez, né? Sim, tudo Então, bem? olha só. Na primeira parte desse episódio, nós conversamos sobre a eletiva do William. Foi incrível, foi maravilhoso. Assistam essa primeira parte que está imperdível. Aliás, para você que está nos assistindo em casa e de alguma forma esse assunto te interessou, possa interessar alguém que você conheça, se você conhece alguém do ensino médio, alguém que está procurando um colégio incrível para o ensino médio, ou alguém que já está no colégio, está em dúvida sobre como escolher a eletiva, você já pode curtir esse episódio que nos ajuda muito a continuar com o nosso trabalho e compartilhar esse link com essas pessoas também, tá bom? Vamos lá, meu amigo, vamos falar sobre a Boa sua noite, eletiva tudo bom? agora. Primeiro, apresente-se. Boa noite, gente. Boa noite, pessoas. Meu nome é Dércio, professor Dércio. Dou aula de matemática e de física no Colégio Beca. Já tenho 3 anos. E esse ano entramos com a eletiva de Excel. Né? Até o título de Excel Descomplicado, para chamar a atenção dos alunos. Eu desconfio desse descomplicado, porque para mim é complicadíssimo. Mas hoje acho que vocês vão quebrar esse meu preconceito aqui, né? Então tá bom. Com certeza. Vocês, meninos, apresentem-se. Começar? Eu começo. Eu sou o Leonardo, do primeiro B. Eu comecei a ter aula com o Dércio esse ano. Um ótimo professor, diga-se de passagem. Puxou um pouquinho de saco pra ter nota. E ajudou bastante a gente nesse começo nesse mundo do Excel. Ajudando a gente realmente tirar esse preconceito que você disse que a gente E tem. esse medo, né? Esse medo de mexer com uma... Eu tenho medo de planilha. Não sei se é porque eu sou da área de língua portuguesa, mas quero vencer esse meu medo de planilha. É. Se eu tivesse tido oportunidade no ensino médio, tá vendo? Olha que oportunidade de ouro que vocês estão tendo. E eu sou o Gustavo Ocampo, primeiro B também junto da mesma sala do Leonardo. E é isso praticamente. Acabei entrando na eletiva por causa que houve um interesse meu, sabe? Que eu acabei descobrindo com umas pesquisas anteriores, onde o Excel, para certas áreas do mundo profissional, é um bom complemento para um currículo. Sim, é uma excelente maneira de conseguir entrar numa boa empresa, tendo esse conhecimento ali descrito no currículo, né? Aí eu Conhecimento avançado em Excel, isso é ótimo. acabei pensando que eu não podia perder tal oportunidade. Eu vi uma eletiva assim que, aos meus olhos, tipo assim, de primeira, eu curti a ideia e acabei entrando na eletiva. Legal. E aí, Dércio, de onde veio essa ideia de trazer o Excel para os alunos do novo ensino médio? Então, né, na verdade eu tenho Excel desde a faculdade, né, era um curso à parte na faculdade, e para entender o que é o Excel. Excel é uma enorme planilha que, na verdade, é uma calculadora que vai organizando os dados de forma personalizada. Então, são para várias áreas. Tanto que quando eu falo assim, vamos ter aula de Excel. Não, você tem aula do básico do Excel. Em cima do que você aprende, e em cima do que você vai usar, aí você começa a modelar o que você vai aprender. Eu não acredito que exista algum profissional que saiba 100% de todas as formas do Excel, de tão... É muito amplo. É amplo demais. Tá. São para várias áreas. Muitas e muitas áreas aí de trabalho. Mas foi legal como que chegamos no Excel no Beca, né? O que aconteceu? O ano passado, nós tínhamos uma matéria aplicada. No meu caso, era matemática aplicada. Falei, ótimo. Uma vez por semana, eu tinha aula com o segundo ano, o atual terceiro.
E comecei a trabalhar Excel com eles, mas apenas uma aula por semana. E a coisa foi dando tão certo e foi desenrolando tão bem porque a galera gosta da parte de computadores, né? Gosta dessa parte. E eles fizeram no final um projeto de simulações. Tanto que eu estava até me lembrando. Teve uma aluna que fez um projeto de uma sorveteria. Tiveram alunos que usaram no próprio Beca Moon, ano passado, para organizar todo o orçamento do Beca Moon. Show. Foi muito interessante. Tiveram alunos também que fizeram uma apresentação na parte de matemática financeira, organizando os dados lá, porque estava tendo um mini campeonato. Então, nem que seja alguns pedacinhos, o pessoal foi utilizando e foi aplicando esse conhecimento que eles tinham acabado de adquirir. Sim. Já ali na vida real do colégio. E foi um desenvolvimento muito legal. O que aconteceu? Por causa da mudança de carga horária, acabou saindo as aulas de matemática aplicada e já surgiu a ideia de levar isso para eletiva. Legal. Nossa, aqui eu falei assim, tem tudo para dar certo, porque primeiro que aumentar a carga horária, né, você ia ter mais espaço e você ia trabalhar com pessoal específico mesmo, né? E a primeira... com os estudantes que realmente estavam interessados em aprofundar nesse conhecimento. Tá. Então tinha tudo para dar certo, mesmo não sabendo ainda como que a gente aplica isso lá no Beca Experiência. Tanto que a primeira parte eu falei porque assim... Porque vocês tinham que desenvolver um produto final que como seria apresentado no Beca Experiência, tá. Tanto que a ideia inicial, e ainda ia demorar um pouco para aperfeiçoar, era montar uma sala de aula onde os alunos iam dar aula para as pessoas para mostrar um interesse pelo... Nossa, precisaria muito. Aí eu falei assim, vamos ver o que vai no dando. Próximo. Mas mesmo assim, o que nós fizemos? A primeiro momento foram as aulas de Excel, como que funciona, como que trabalha, deixar todo mundo já acomodado. Tinha alguns alunos, que eu até vou comentar, que tinha uma aluna que ela já estava interessada em aplicar o projeto dela na loja da cunhada dela. Que a cunhada falou assim, não, eu preciso de um projeto para trabalhar com estoque. E a menina estava super interessada. Eu falei, calma, que segura aí que temos muito ainda para engaja muito e enche os olhos dos estudantes, porque eles conseguem perceber muito rápido como eles podem aplicar esse conhecimento na vida real. E aí quando ela viu o potencial, já estava muito interessada. Então, o primeiro trimestre, praticamente, comecinho do segundo trimestre foi só aulas, algumas simulações e tudo mais. A coisa começou a pegar mesmo, que aí eu vou deixar eles falarem, a coisa começou a pegar mesmo quando nós montamos um questionário, que esse questionário você ia procurar supostos clientes, ou seja, você não ia fazer a planilha do teu jeito. Você ia procurar uma pessoa interessada em fazer planilha e você ia estudar o jeito que a pessoa quer. E eles procuraram isso dentro do próprio colégio. Tanto é que alguns alunos fizeram para professores, outros fizeram para outros alunos. Organização de notas, saiu até questão de organização do lar. Que foi a parte assim, beleza, vamos começar essa segunda parte, fazer projeto para fora. Aí vocês querem falar do projeto de vocês? O que vocês acharam? Você pode começar. Sim, mas na parte da organização do trabalho, tá um dia assim... Uma segunda-feira, os pássaros estavam cantando, muito lindo assim, o Derso. Tem um questionário para vocês têm as duas aulas da eletiva para rodar o back e tentar achar um cliente. Simplesmente assim. Muitas pessoas conseguiram achar até mais de um cliente, no meu caso eu consegui achar uma pessoa no dia. E acabou que acabou que eu acabei trocando de cliente. O seguinte, que a minha planilha que eu acabei apresentando no dia do Back Experiência foi uma planilha sobre... arrumar um trabalho que uma professora estava precisando. A professora Michele Duarte, professora que para muitas pessoas ela dá aula de português, mais pro Fundo 2. Para nós ela dá aula de filosofia e artes. Mas na parte de artes ela pediu um trabalho onde cada estudante tinha que escolher uma categoria, tipo, estudante X vai cantar, dançar, cada um escolheria uma dessa e ela achou que precisava de alguma maneira de separar, para ficar mais fácil para ela lembrar de cada aluno. E até se bobear até no dia da apresentação, até ficar mais prático para ela ir chamando. Daí eu acabei achando essa brecha. Perguntei, estou na eletiva do Excel. Você pode ser uma boa cliente, porque o Darcy ensinou isso daqui pra gente. E ela aceitou a ideia. Ela me falou que ela precisava na planilha e eu acabei colocando, que ela acabou precisando do nome de aluno,
cada categoria uma inspiração, que ela acabou explicando depois que tinha a ver com os capítulos da Geek. Tá. E uma questão de... Ah, não vou lembrar o nome, mas era alguma coisa dessa parte da Geek. Dessa parte mais da Geek. E acabou dando certo. A gente acabou ainda não apresentando o trabalho, mas só dá pra esperar, só. A planilha já tá feita, já ela curtiu a planilha, gostou muito. E é isso praticamente minha planilha, de jeito resumido assim, simplificado. Então você ajudou uma professora do colégio a organizar a apresentação da turma. Essa apresentação provavelmente ainda vai acontecer. Isso. Tá. E aí, como que você se sentiu trabalhando? Pô, de primeira eu acabei achando um pouquinho difícil, assim, pra falar a verdade, mas, tipo, ao decorrer do tempo, com as dicas que ela foi me dando sobre o que poderia ter na planilha e com algumas dicas do professor Dércio, eu acabei aperfeiçoando do jeito que ela acabou pedindo, assim, a planilha. No começo foi difícil, mas agora, tipo, já tá tudo certo, já ela gostou da planilha. Isso daí é o que mais importa, né? Uhum. O Cliente gostou da satisfeito. planilha. É, o Boa. cliente satisfeito. Cliente satisfeito. Aham. Ela curtiu a planilha e acabou nisso. Legal. E a sua, Léo? A minha foi mais com o que o Dércio disse de organização de lar. No dia do questionário que a gente rodou o colégio, acabei encontrando alguns clientes em potencial, que foi alguns alunos mesmo, que pediram mais essa organização de notas deles mesmo, tipo, de quanto falta para ele passar em tal matéria. Aí o Dércio falou, vamos tentar sair de algo simplório, como o Campo foi atrás de alguém para organizar um trabalho, teve gente que foi atrás para organizar a vida na academia, os treinos da pessoa. Eu fui atrás do meu pai para organizar a questão doméstica e financeira da casa. Foi a parte que o Darcio disse de organização do lar. Eu fiz uma planilha meio mais fácil para o meu pai pegar de primeira, assim. Que era... Ele não conhecia Excel ainda? Ele mexia, mas de um jeito muito simplório. Colocando só alimentando a planilha, mas sem muito cálculo, sem muita fórmula envolvida. Já a planilha que eu fiz para ele acabou gostando bastante. Foi uma parte onde ele alimentava com os gastos da casa do mês, e foi uma planilha muito simplória para fazer essa organização. Tinha 3 partes. A primeira era dessa organização dos gastos. Na terceira, o orçamento que ele tinha para aquele mês, ou seja, juntando o salário dele com o salário da minha mãe, mais alguma bonificação que possa ter. E na terceira parte, uma parte somente mesmo para resumir aquele mês, tipo, o tanto que eles gastaram, o tanto que eles tiveram de um lucro e o tanto que sobrou para eles poderem pagar outras dívidas ou até mesmo gastar com gastos emergenciais, digamos assim. Nossa, que legal isso, né? E assim, para você ter noção disso agora também é muito interessante, né, Dércio? Sim, porque a partir do momento que você tem todas as suas contas organizadas, toda a sua vida alinhada, te sobra mais tempo, que aliás tem uma história muito legal sobre essa questão de tempo, que eu acho maravilhosa. Aliás, ó, deixei aqui até como é que funciona mais ou menos. Aqui eu não trouxe o... Ó, tenta pra cá, pra essa aqui. É essa aqui. O que é esse gráfico aqui? Esse gráfico é o trabalho do campo. Como que funciona essa planilha? Essa planilha da professora Michelle, ela libera para os alunos quais são os trabalhos que eles vão fazer, tudo mais. E é quem vai cantar, quem vai dançar, tá tudo aqui, ó, desenhar, tudo. E ele vai alimentando. E ela só pega no gráfico assim, opa, tem bastante gente para cantar e tem pouca gente para tocar. E vai se organizando de forma muito mais Ela organiza rápida. a apresentação de uma maneira mais rápida e até mais equilibrada, né? De repente, para Sim. intercalar, não sei como ela vai fazer. Porque ela não precisa ficar contando, tá tudo no gráfico aqui, ó. Então, tem bastante gente para cantar, tem pouca gente para tocar, vamos conversar de novo, vamos ver se dá para alinhar, ou então se isso aí vai Funcionar dessa maneira. Funcionar dessa maneira é o suficiente. Então, aí eu quero falar da primeira planilha que eu vendi. Caraca, eu achei muito legal e eles gostaram da história, né? A história foi interessante, até quando eu falei o valor, eles se animaram. O que acontecia? Eu fui trabalhar numa empresa de confecção
E eles até mexiam com planilha, que eles tinham que fazer um recibo. Só que era mais um organizador de dados. A planilha não calculava nada. Era só um modelo e ele vai colocando as informações lá, vai colocando as informações de forma um tanto rústica. Por que eu falo tanto rústica? Porque eu perguntei para ele, como é que você faz esse recibo, cara? Você deve demorar pra caramba fazer um recibo desse. Não, eu me organizei assim, das 5 horas da tarde, que a gente fecha a loja, aí eu fico até as 8 horas fazendo um recibo. Eu falei, quê? Nossa. Sério mesmo? Essa é a sua organização? Eu falei, peraí que eu vou te ajudar. Aí fizemos algumas fórmulas com PROC-V, com Ctrl-C, com Cont-C, para a organização. E agora o que ele começava a fazer? Antes ele tinha que pegar referência, 209. Descrição, ele tinha que escrever toda a descrição. Macacão, de suedine, listrado. Agora você imagina se você vender uns 100 produtos. Você vai ficar o dia inteiro digitando. Ele saía, tinha dia que ele saía às 10 horas. E até para fazer conta, a planilha não fazia. Ele só digitava lá, ele fazia na calculadora e digitava lá. Não, querido, faz assim. Quando eu mostrei, ele se encantou. Por quê? Ele colocava só a referência, que eram 3 números. Já aparecia toda a descrição, apareceu o preço, apareceu o desconto. Você programou a referência de acordo com o nome do produto. Exatamente. Então ele digitava a referência e já aparecia lá 220, camiseta, já aparecia tudo escrito, ele não precisava escrever mais nada. E já aparecia também o preço, dependendo do cliente, que tinha um desconto ou não. Então, um trabalho que ele demorava 3, 4 horas todos os dias, caiu para coisa de 10 minutos. Que legal. E assim, só depois que foi feito, que ele falou assim, cara, não pensava que dava para fazer uma coisa tão rápida assim. E depois foi desenvolvendo até mais coisas. Essa planilha foi ligada a estoque. Então, cada produto que eu vendia já marcava no estoque e já avisava o cortador para saber qual produto que tinha que cortar ou não. Eu vendi essa planilha por R$4.000. Quando eu falei para eles que tinha vendido por esse valor, eles não. Aí todo mundo começou a trabalhar no projeto rapidinho. Gostei, vamos. Agora. R$4.000. Tá. R$4.000 não. Foi maravilhoso. Tanto que, quando eu falei isso, foi na apresentação, teve uma aluna, que é a Jales, que ela falou assim, não, minha cunhada quer uma coisa para a loja dela, mais ou menos parecido com isso daí. Tanto que nas primeiras aulas que eu tinha que dar o básico para a galera que não conhecia Excel, eu tinha que reservar uns 20 minutos do final da aula para dar a parte avançada para ela. Que legal. Porque ela estava desesperada fazendo isso. E nosso projeto ele foi separado em 3 partes, né? A parte primeiro trimestre até o comecinho do segundo trimestre, o básico. No segundo trimestre foi a simulação. Então eles pegaram clientes reais, mas para fazer simulações apenas, né? E para fazer a apresentação do Beck Experiência. Tá. E como que foi a apresentação do projeto no Beck Experiência? O que vocês organizaram para o evento? Então, que não eu falei. Como a gente estava pensando em fazer alguma coisa de aprendizado, como se fosse uma sala de aula, e as simulações foram dando tão certo, quem me ajudou nisso foi a Bia, que aliás a Bia foi uma aluna do Excel do ano passado. Ela veio para fazer de novo Excel, para fazer a parte mais burocrática. Não foi nem para aprender Excel, ela foi mais para gerenciar. Tá. Ela foi como se fosse um assistente que salvou ali. Ajudou muito. Ajudou muito. Ela desenvolveu um papel de assistente, mas assim, um papel tão importante como o papel do professor. Ali ela foi muito bem. Legal. E como as simulações estavam dando tão certo, ela falou assim, se nós fizéssemos uma empresa, como se fosse uma empresa de consultoria. E aí a ideia começou a crescer. Quando faltam 3 semanas para o Beck Experiência, falei assim, não, vamos fechar na empresa de consultoria. Tá. E aí nós usamos até a sala Google, né? A Google for Education que tem lá no colégio, com as ilhas, montamos realmente um escritório. Aliás, colocamos mesa de reunião, colocamos uma sala de café, a mesa... Um ambiente bem profissional. Sim. Tá. Não, pra você ter uma ideia, nós tínhamos uma mesa de escritório lá que tinha o que
uma mesa de escritório tem, que é calculadora, computador, foto da família. Eu vi essa mesa. Você viu? Vi. Parecendo realmente escritório, assim, dentro de uma escola, um escritório profissional, realmente. É, como se o Derso fosse esse chefe, esse CEO da É o empresa. CEO da A empresa. atmosfera ficou bem legal na sala. Ficou. Legal. Não ficou, ficou E as muito famílias de vocês, elas tiveram oportunidade de ver ou não foram? Tiveram, E aí, o que, que eles acharam? curtiram muito. Desse por- ambiente de trabalho. Curtiram. Curtiram bem porque não é tipo sempre que você vê seu filho nesse ambiente assim. Literalmente parecia que eu tava no trabalho assim, num lugar Legal. sério assim. Eles curtiram muito, então, e também eles não sabiam que eu, não que eles não sabiam, mas tipo, eu comentava pouco sobre a eletiva de Excel. Quando eles viram o trabalho que eu montei, eles ficaram, caraca, você aprendeu isso em pouco tempo e tal. Isso daí foi legal. Foi praticamente isso, principalmente pra essa minha avó, por exemplo. Eu contei muito menos pra minha avó do que comparado com meus pais. Minha avó ficou abismada, mesmo que pode ser um projeto simples para algumas pessoas que, não, que são leigas no assunto, podem achar muito legal um trabalho, assim. Sim, sim. Uhum, É muito legal, gente, para todo sim. mundo. Até para quem conhece o Excel. uhum. Porque vocês são estudantes do ensino médio que já estão tendo contato com esse conhecimento e já estão sabendo como aplicar o conhecimento. Então, é muito legal para todos nós, não é verdade? Sim. E outra coisa, não foi só um trabalho de divulgação. Hum. Foi um trabalho de financeiro mesmo. Tanto que temos ainda alguns alunos que entrevistaram algumas pessoas com projetos reais. Teve um aluno que agora, segunda-feira, ele veio me mostrar um e-mail antes de mandar. Ele mandou um e-mail para gerente do posto Ipiranga, que foi uma pessoa que veio visitar, passou com ele mostrou o projeto dele e ofereceu o serviço dele. Ela se mostrou interessada e eles estão negociando. Que legal. Olha, show. Uhum. Adorei. Adorei, parabéns. Pretende continuar com essa letiva no próximo ano ou não fechou planos para isso ainda? Não, com Como que tá para certeza. 2026? Mais ou menos no mesmo ritmo, pegar Ah. alguns detalhes, né, que Tá. para dar uma melhorada. Tanto agradecimentos especiais, até esquecer de falar, agradecimentos especiais para Lucimara, porque a Lucimara, assim, um dia antes, ela que conseguiu alguns móveis para fazer aquela Para decoração. montar o escritório. Porque nós montamos uma mesa de reunião com as cadeiras escolares. Ela, não, pega as cadeiras lá da sala de reunião mesmo. Ah, que legal. Pega a outra cadeira branca de escritório. E aí ela que deixou com uma cara de escritório. Trouxe até alguns vasos que a gente não sabia se poderiam pegar ou não. Show. Então ela ajudou nessa parte aí. Gente, ó, Lucimara, Legal. ficou muito legal. E agora, como o projeto deu certo, fazer uma coisa mais focada mesmo. Mais aprofundada. Mais ainda, né? aprofundada, já sabe o que vai acontecer, já sabe a ideia e conseguir pegar mais clientes, né? Fazer de uma forma que, pensando até num call center, não sei. Legal. Vamos ver o que Gente, espera pro incrível ano o que trabalho vem. de vocês. Parabéns. Muito obrigado. Muito Parabéns pelo projeto, parabéns, incrível. Cada vez que eu gravo aqui sobre as eletivas, eu fico mais e mais impressionada. Como nós estamos indo longe com essa história de novo ensino médio, né? E parabéns pelo seu trabalho incrível. Obrigado. E muito obrigada pelo seu tempo aqui, tá bom? Obrigado. E obrigada, meninos, também. A gente agradece pelo convite. Óbvio. Então, tá bom. Colégio Beca. Qualidade no presente e sucesso no futuro.